Senhoras e senhores, acompanhando aqui o Jornal da Terra, presta atenção. A Polícia Federal transferiu Daniel Vorcaro para a cela comum em Brasília. A mudança do fundador do Banco Master foi determinada pelo ministro do STF, André Mendonça, relator do caso. Está proibido o acesso a advogados, como ele estava tendo na Superintendência da Polícia Federal. Agora, a situação complicou um pouco mais para o Daniel Vorcaro. E está claro, a delação premiada dele vai ser rejeitada. Daniel Vorcaro foi seletivo em sua delação premiada e já começa a sofrer as consequências disso. Agora, ele foi transferido para uma cela comum em Brasília. Ou seja, é um forte recado de que a delação dele vai por água abaixo. E essa semana, um novo delator apresenta aí o seu termo de confidencialidade com a Polícia Federal e já inicia as tratativas para a delação. E o que será que vem por aí? Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, foi transferido ontem, segunda-feira, para uma cela comum na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A mudança foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, relator do caso. Vorcaro estava preso numa cela especial, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou detido no local. Ele podia receber advogados das 9 às 17 horas em sua nova cela. As visitas da defesa ficaram restritas a 2 vezes por dia, com duração de 30 minutos cada. A transferência se deu em decorrência da finalização da fase inicial para a elaboração do acordo de delação premiada, com a entrega da proposta pela defesa. Dessa forma, Vorcaro perdeu o direito à sala especial, pois não há necessidade de depoimentos e reuniões contínuas com advogados. Agora, o fundador do Master está sujeito às mesmas regras aplicadas aos demais presos, enquanto a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República analisam os termos apresentados, que foram entregues em um pendrive. Investigadores verificaram se há elementos novos e também verificam, se há elementos novos e provas úteis para os inquéritos. Vorcaro está na Polícia Federal desde 19 de março, cumpre prisão preventiva como investigado na Operação Compliance Zero, que apura fraudes no sistema bancário. O que acontece? A delação do Daniel Vorcaro, ela foi seletiva. Eu tenho falado aqui ao longo dos nossos programas, porque existe uma regra para a delação premiada. Quem chega primeiro, ele bebe da água mais limpa da fonte. Só que não adiantou o Daniel Vorcaro chegar primeiro e fazer uma delação premiada meia bomba. Suponho eu, não estou no coraçãozinho de Daniel, no coraçãozinho peludo de Daniel, mas suponho eu, Daniel, sabendo que ele não teria tantos benefícios, porque o chefe do esquema, quando fecha uma delação, é diferente de algum auxiliar, de um braço direito, que não seja considerado como chefe do esquema, é diferente, pois assim o chefe do esquema, por exemplo, ele não tem o benefício de não ser denunciado, ou seja, algum tipo de pena ele vai cumprir, seja domiciliar, medidas cautelares, uso de tornozeleira eletrônica, alguma pena ele vai cumprir. Já, por exemplo, Fabiano Zettel, o primo também do Daniel Vorcaro, o Felipe Cansado, o ex-presidente do BRB, essa galera que não é apontada como chefe do esquema, eles, a depender do acordo, eles podem até nem serem denunciados, que é o benefício maior. Você não cumprir pena, você não ter processo com a justiça brasileira. No caso do Daniel Vorcaro, como eu disse, eu não estou lá no coraçãozinho peludo dele, suponho que ele, sabendo que a delação dele ele não iria colher tantos frutos com a delação premiada,
que ele acabou passando a mão, protegendo algumas figuras. Por exemplo, a questão do Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira não está na delação premiada de Daniel Vorcaro. Foi a própria Polícia Federal que descobriu toda aquela questão ali daquelas mensalidades de 300 e até 500 mil reais por mês. E também uma espécie de bancar o Ciro Nogueira em jantares, em viagens, compra de roupa. Tudo isso é o que a Polícia Federal está investigando. Mas surgem agora alguns personagens. Olha aí, caso Master, delação de Paulo Henrique, ex-chefe do BRB, avança. A expectativa nos bastidores é de que Paulo Henrique assine termo de confidencialidade com a Polícia Federal e a PGR para a delação ainda esta semana. Esse aqui, por exemplo, ele pode entregar tudo. E, inclusive, há relatos aí que na delação premiada do Paulo Henrique consta ministros da Suprema Corte. É aqui que o bicho pega. Começa a caminhar para um desenrolar aí das coisas. Outro também que está preso, e até agora a gente não ouviu falar de fechar nenhum tipo de acordo de delação premiada, mas pode ser que se torne um delator, é o próprio primo do Daniel Vorcaro, que foi preso no mesmo dia que estourou aí a operação contra o Ciro Nogueira. Mendonça converteu a prisão temporária do primo do Daniel Vorcaro em preventiva. O Felipe Vorcaro foi preso no dia 7 de maio durante a Operação Compliance Zero, que investiga suposto esquema de corrupção ligados ao Banco Master. Mais um que pode ser aí, então, delator no caso do Banco Master. Ainda temos aqui o Fabiano Zettel, que é cunhado do Daniel Vorcaro e um dos braços direito de Daniel Vorcaro, que também estava proposta aí uma delação premiada em conjunto com Daniel Vorcaro. De repente ele resolve fazer uma delação premiada própria e entregando tudo aí o que ele sabe e pode ter o benefício aí dessa delação. Lembrando que lá na Lava Jato, os primeiros delatores não entregou todo o esquema. Os primeiros delatores não entregou, por exemplo, os principais agentes políticos desse Brasil. Isso foi acontecer depois. Por quê? É como nós estávamos falando, né? Se cancelarem a delação premiada do Vorcaro, se ela não for aceita, imagino que isso vai ser um exemplo para os demais delatores. Então, Mendonça converteu a prisão temporária de primo de Vorcaro em preventiva. Olha só, meus queridos, STF pede paz após Dino relatar ameaça de morte em aeroporto. O ministro conta que foi intimado por funcionária da empresa aérea. Em nota, presidência do Supremo frisa repúdio à violência e pede tolerância e civilidade. O ministro Flávio Dino disse que foi ameaçado de morte por uma funcionária de uma empresa de aeroporto, uma empresa aérea no aeroporto. Vamos acompanhar aqui reportagem lá do G1, aqui na tela e no áudio aí da Rádio Terra FM. Vamos lá. O ministro Flávio Dino fez a publicação hoje à tarde. Afirmou que, recentemente, uma funcionária de uma empresa aérea, ao olhar um cartão de embarque com seu nome, manifestou a um agente de polícia judicial a vontade de xingar o ministro. Em seguida, se corrigiu, disse que seria melhor matar do que xingar. Como não a conhece, nem ela o conhece, é claro que tais manifestações derivam da atuação do ministro no STF. E que só escreveu esse relato por não ser uma situação de interesse exclusivamente pessoal, e sim coletivo. Imaginemos que outros funcionários da mesma ou outra empresa aérea sejam contaminados com idêntico ódio. Isso pode significar até riscos para a segurança de aeroportos e de voos, e por conseguinte de outros passageiros. Imaginemos se isso se alastra para outros segmentos de negócios. Um cliente corre o risco de, por exemplo, ser envenenado?
O ministro Flávio Dino pediu ainda na publicação que empresas que lidam com o público façam campanhas de educação cívica neste ano eleitoral e enfatizou que um cidadão não pode ter receio de sofrer uma agressão de um funcionário de uma empresa ao consumir um serviço ou produto. O ministro não quis dar entrevista e não deu mais informações sobre a funcionária nem a empresa aérea. Em um evento do Conselho Nacional de Justiça, o presidente do Supremo, Edson Fachin, manifestou solidariedade a Dino e classificou a situação como grave incidente. Nossa solidariedade ao ministro Flávio Dino diante do grave fato, incidente ocorrido hoje no aeroporto, num dos aeroportos de São Paulo, cujo relato já foi tornado público. O respeito a todas as pessoas, tenham ou não funções públicas, às instituições e às autoridades legitimamente constituídas é condição essencial da convivência republicana. Criticar é legítimo, deslegitimar não. Divergir é próprio do regime democrático, mas fragilizar as instituições que o sustentam é abrir caminho para a instabilidade e para o arbítrio. Tá, então, minha gente, para você ligado aqui comigo no nosso canal, nos acompanhando aqui, o Jornal da Terra e também na Terra FM. Meus queridos, agora eu fico pensando, né, essa funcionária deve que arrumou um problema, não é? Deve que arrumou um problema, talvez ela foi até, né, desabafar com alguém, né, vontade de xingar esse ministro ou vontade de matar esse ministro. Meu amigo, talvez um simples comentário até, né? Acabou se tornando aí um grande problema. É fato que agora, né, o ministro que foi envolvido naquela polêmica lá com o jornalista que estava investigando, né, ali a questão de usos de carros oficiais, que era para ser utilizado pelo ministro, estava sendo utilizado aí por membros de sua família, tá? E imagina agora também que o Flávio Dino vai ter aí mais um argumento para usar aí aeronaves da nossa Força Aérea Brasileira. Exatamente. E a gente sabe muito bem dos gastos que o Brasil teve e tem aí com essas aeronaves, que são, na maioria das vezes, utilizadas por senadores, presidente de Câmara, presidente de Senado, deputados, ministros da Suprema Corte, ministros de Estado do governo Lula, e a nossa conta vai lá para cima. Mais uma vez, é só no nosso, não é? Quem paga a conta somos eu e você. O ministro é ameaçado no aeroporto, o ministro busca, né, aí, apoio ao governo federal para poder, né, se eu fui ameaçado no aeroporto, não posso utilizar, então, aí a companhia aérea. Você vê o próprio ministro relatando que imagina ser envenenado no aeroporto. É mais um motivo, então, para o ministro usar a nossa maravilhosa Força Aérea Brasileira em jatinhos particulares. Em jatinhos particulares. Para você ligado aqui no nosso Jornal da Terra, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Fiquem todos com Deus, estaremos de volta amanhã, 7 horas da manhã, pelo horário de Rondônia. Um grande e forte abraço para você na nossa sintonia, acompanhando a Terra FM. Vem aí muita música boa, informação, entretenimento, uma programação lá para cima, do jeito que você gosta, aqui na Terra FM. Você ouviu Jornal da Terra. Você por dentro de tudo o que acontece em Rondônia, no Brasil e no mundo.